meus amores, vamos começar a trabalhar a nossa unidade 4. Ela é intitulada Linguagens de Marcação e Metadados. Então, a gente já sabe que essa unidade 4 vai estar voltada exclusivamente para o ambiente eletrônico, tá? O nosso ambiente digital. A gente viu que, logo no início, toda vez que quiser registrar um conhecimento, vai precisar de um suporte. Lá na antiguidade, o suporte era o quê? Argila, pergaminho. Na Idade Média, já começou também a questão do papel, né? Mas quando houve a imprensa, houve uma explosão bibliográfica, onde esse registro se tornou mais veloz. E quando chegou o boom da internet, aí que se tornou mais veloz ainda, né, gente? Então, a gente precisava satisfazer a necessidade do usuário e da usuária, que passou a ser infinitamente maior. E como a gente entrou no mundo da web, no mundo digital, já não era mais o suporte papel. A gente precisava adaptar algo que conseguisse registrar o conhecimento, mas agora no ambiente digital. Então não é mais papel. Então, quem é o grande suporte para a gente registrar os nossos documentos no ambiente digital se chama metadado, ok? São os metadados, que é o dado sobre dado, né? Então, a gente vai criar etiquetas, tarja, né? Que a gente vai começando a dar esses nomes para apresentar as palavras-chave, para apresentar o documento propriamente dito, para a gente poder colocar um livro. Ele está no formato PDF, mas como é que eu vou colocar esse livro dentro desse ambiente digital? Então, a gente precisa de ferramentas de marcação, tá? Que vão possuir o que a gente chama de linguagem de marcação, que vai justamente fazer com que cada documento receba o seu número. Não é que na biblioteca cada documento tem o seu número de chamada? Então, no meu ambiente digital acontece a mesma coisa. Então, por isso que a gente vai precisar do que a gente chama também de linguagem de marcação. E aí a gente tinha a primeira linguagem de marcação que foi feita logo na internet, é a SGML. Depois nós temos a HTML, isso você já conhece, vocês já ouviram falar em HTML, né? E quando as pessoas começaram a fazer uso do celular para acessar o ambiente digital, baixar livro, ouvir podcast, assistir a nossas aulas, o nosso celular não tem tanta memória quanto o computador. Então, apareceu a linguagem de marcação chamada XML, tá? Tudo para acompanhar a necessidade do nosso usuário, que vai começar agora a trabalhar documento eletrônico no ambiente digital, tá? Então, quem é responsável de registrar todos esses conhecimentos no nosso ambiente digital são os nossos metadados, tá? E como eles se organizam? Como esses metadados eles vão se organizar? Então, pela arquitetura e pela linguagem. Então, nós temos a arquitetura de metadados e a linguagem de marcação, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura, tá? Então, o que vai ser a arquitetura? Ela vai permitir, ela vai dar um suporte para a gente conseguir codificar aquele documento, traduzir da minha linguagem tradicional para a linguagem de máquina, para que o meu computador consiga decodificar aquele documento e também permitir o quê? O seu transporte. Lembra que eu vou colocar biblioteca escolar, dou Enter, aí aparece um monte de livro que tem naquela minha biblioteca digital sobre esse assunto, né, biblioteca escolar. Aí quando eu clico naquele primeiro link, ele vai me reportar para o PDF, não é? Para baixar aquele livro.
Isso significa, meus amores, que eu estou trabalhando com arquitetura de metadados. Eu consegui jogar biblioteca escolar, a máquina conseguiu entender o que eu queria, conseguiu localizar o que eu tinha. Cada livro não tem o seu número de chamada. Aqui no nosso ambiente digital, cada documento tem uma identificação única que se chama URL, que é o seu endereço, que é o meu número de chamada, tá? Então, no ambiente digital, eu chamo URL. No meu ambiente tradicional, na minha biblioteca física, eu chamo número de chamada, tá? Então, por conta dessa arquitetura, a gente consegue colocar o termo que eu quero, a minha máquina entender o que eu quero, localizar nesse mundão do mundo digital, jogar uma lista para mim. Quando eu clico no primeiro, eu consigo acessar o documento. Por quê? Porque ela tem a sua URL devidamente organizada ao ponto de eu conseguir baixar aquele livro, não é? Uma coisa que começou a preocupar as pessoas, que quando a gente começou a jogar as informações no documento no universo digital, no mundão da internet é terra sem lei, né? Então qualquer pessoa consegue acessar. Então eles começaram a ficar preocupados: como eu vou fazer uma biblioteca, garantir os direitos autorais do autor, evitar o plágio, que plágio é um roubo, né, um furto. Então, o que eles fizeram? Eles, com essa preocupação com a segurança digital, foi criado o que nós chamamos de DOI. Então, esse DOI é um sistema que vai permitir que você não só localize, mas também acesse um documento, mas esse documento ele está devidamente protegido no que diz respeito aos direitos autorais, que a gente chama isso de copyright, tá? Então, o que é o copyright? É o direito autoral. Então, quem fez aquela obra é Guilhermina, então vai ser jogado na internet, mas ela continua sendo da Guilhermina, tá? Então, além de ser um mecanismo que vai garantir que todos os direitos autorais da Guilhermina sejam resguardados, no sentido de todo mundo ter que citar a Guilhermina, no sentido, se você for utilizar algo que envolve a parte financeira, a Guilhermina vai receber esse dinheiro, porque você está fazendo uso do material onde a autora é a Guilhermina, então você tem que fazer o pagamento. Se você for querer utilizar, você tem que pedir autorização para você poder utilizar. Então, tem todo esse mecanismo que protege o nosso autor. Então, além do DOI proteger o meu autor, ele também é como uma ferramenta que vai auxiliar você a localizar de forma com garantia de que aquele material é verdadeiro, aquela obra realmente é da Guilhermina, né? Então você vai ter a confiabilidade daquele material. Então você consegue localizar, você consegue acessar, você consegue satisfazer sua necessidade informacional e você consegue a garantia dos direitos autorais daquele documento autêntico e devidamente respeitado a sua questão do copyright, tá? E a linguagem de marcação, meus amores, justamente são aquelas etiquetas que a gente vai estabelecer, que a gente chama isso de recurso informacional da web. Então, a gente vai conseguir, pela linguagem de marcação, descrever todo o documento, né, ao ponto de você conseguir localizá-lo nesse mundão chamado web, né? Então, são as linguagens de marcação que a gente fala que são padrões, e é um padrão público, porque se está na internet é para todo mundo. Eu não estou falando acesso livre ou acesso pago, tá? Então, tem documento que é acesso livre, você não paga nada para baixar. Tem documento que você tem que pagar para baixar. A minha linguagem de marcação, ela não está ligada à gratuidade ou se tem que pagar, tá? É acesso
público. É criado para minimizar o problema de transferência de um formato de representação da informação para outro, ok? Tá? Mas se porventura eu quero que obrigatoriamente cobrar uma taxa para você acessar o documento, sem problema. Se eu quiser que seja acesso aberto, então eu cadastro esse meu material no repositório de acesso aberto. Aí qualquer pessoa pode usar sem precisar pagar, tá? O importante dizer dessas linguagens de marcação é que elas vão identificar cada entidade informacional relevante de um documento. O que é a entidade informacional de um documento? São partes específicas do documento. Então, por exemplo, o título do documento, um parágrafo do documento, alguma ilustração, um quadro, um gráfico, né? Então, ela também identifica essas linguagens de marcação, tá? E essa linguagem de marcação, a gente já citou. E a primeirona foi a SGML, depois nós temos a HTML, que é usada ainda hoje, mas a SGML e a HTML a gente usa no ambiente do computador, não é? A XML é quando a gente acessa o documento no nosso celular. Porque as pessoas, quando o celular começou a ser além do que telefone, eles viram que as pessoas não usam mais notebook, computador. A gente faz tudo pelo celular. Acessa e-mail, manda mensagem, né? Baixa, acessa a biblioteca, baixa o livro em PDF. Só que esses aparelhos não têm a mesma quantidade de memória que um computador, notebook possui. Então, eles foram ter que criar uma nova linguagem de marcação, que fosse menos pesada para garantir que a pessoa conseguisse obter as informações num suporte celular. Então, é o nosso XML, tá? Aí, qual é a importância desses metadados para a ciência da informação? Eles são utilizados, começaram a ser usados com o propósito de garantir o quê? Uma ação padronizada. Então, lembra que nós temos o ACR2? Nós tínhamos o ARDA, não são os padrões? Então, a gente precisa, nesse mundo da internet, também ter. Então, são os metadados que vão fazer com que a gente faça o nosso processo técnico, transcreva as informações para o ambiente digital de forma padronizada. Então, por isso que o uso dos metadados para nós da biblioteconomia, eles têm como objetivo o quê? Fornecer um conjunto de termos para a descrição de uma ou mais categoria de recurso, obter resultados mais precisos no processo de busca e localização, busca e recuperação de um documento na web, estabelecer os padrões de metadados, modelos e protocolos e a integração desse mecanismo de busca na web, tá? Por isso que a professora Lorenzo, ela aparece lá na página 94, ela fala o seguinte: assim, podemos dizer que a ciência da informação, em especial a biblioteconomia, após anos de estudo e de esforços, podem se orgulhar em dizer que alcançaram o mais difícil dos níveis de padronização dos seus procedimentos profissionais. Esses padrões são a expressão de um consenso dentro da ciência da informação. Mas é importante ressaltar que essa realidade alcança os sistemas de recuperação da informação, tanto manual quanto automatizado. Ela quer dizer o quê? Quais são esses metadados que estão ligados à biblioteconomia no sentido de garantir a padronização, o funcionamento e a recuperação da informação quando a gente deseja? O primeiro que a gente já viu até nas disciplinas passadas é o MARC, né? Então, o que é o MARC? O MARC, ele está voltado para a catalogação automatizada. Então, a gente deixa de ter aquelas fichas em papel e passa a ter a biblioteca digital, o catálogo eletrônico, onde a gente, pela
A gente vai no computador, na máquina, digita a palavra que eu quero, recupero o que eu quero, acho o livro, baixo o livro. Então, para eu passar do catálogo tradicional para o catálogo automatizado, eu precisava de uma linguagem de máquina. Eu precisava de metadados, não é o metadados que registra a informação no ambiente da web. Então, nós temos o MARC, que era justamente fazer o quê? A catalogação automatizada do acervo de uma biblioteca. Que tu vai localizar, tu vai emprestar, tu vai fazer tudo isso. E aí o MARC ele é formado pelo líder, pelo diretório, por alguns campos fixos e os campos variáveis, que são esses que eu posso começar a digitar. Tem campo no MARC que é automático. Por quê? Porque a minha URL, porque são aqueles dados que vão tornar únicos aqueles documentos, tá? Então, o primeiro metadados que a gente cita aqui é o MARC. O segundo é o double core, que é justamente um padrão de metadados que ele foi criado para facilitar a descoberta dos recursos informacionais na web. Ele permite o quê? Que a gente use, os qualificadores para descrever um objeto digital. Então, a gente vai pegar todos os campos que vão ser importantes para eu descrever um documento, eu vou conseguir obter a partir desse meu metadado. Então, ele foi criado com base no MARC. Ele pegou aquele princípio do MARC para a gente começar também a fazer a descrição do meu objeto digital e jogar na minha web. O terceiro metadado, que é conhecido na área da biblioteconomia, é o EAD, que ele foi desenvolvido para criar um padrão não prioritário de codificação, tá? Mas o objetivo dele também estava voltado para a descrição desse recurso informacional. Então, eu vou descrever esse meu material para ser divulgado na web, mas ele utiliza como linguagem de marcação a SGML, tá? E esse padrão, ele visa prover informações sobre a autoria do arquivo e sobre o corpo do arquivo, tá? O nosso penúltimo metadado que a gente utiliza na biblioteconomia é o GILS. Ele tem como objetivo auxiliar o público em geral na localização e no acesso das informações do documento, tá? Ele é um serviço que visa coletar e disseminar esses metadados, Então, a arquitetura que é estabelecida é justamente com o objetivo de facilitar a localização e recuperação das informações, dos documentos. E ele se baseia o quê? No processo também de descrição dos metadados, que vão representar o conteúdo daquela obra que você vai conseguir localizar na web. E o nosso RDF, o último metadados que é utilizado agora na biblioteconomia, ele está mais utilizado, ele está baseado na linguagem XML, ou seja, esse daqui já foi a necessidade do nosso usuário que começou a fazer uso do celular, Então, o objetivo desse metadado é justamente fazer o processo descritivo, do material, do recurso informacional, para fazer com que a gente consiga obter de forma rápida a localização e a recuperação de um documento digital, E eu posso fazer uso, a leitura desse documento, tanto no meu notebook, lógico, no computador, mas principalmente no nosso celular, tá? E aí, em relação à conclusão, o que nós temos no nosso material?
Então, com base no que foi apresentado nesse nosso material, a gente pode dizer a primeira coisa. A gente pode observar que tanto as linguagens de marcação quanto os metadados, eles representam uma tecnologia de ponta. Por quê? Porque eles estão tentando fazer com que o processo de localização e recuperação da informação e, portanto, satisfação da necessidade do usuário, agora do nosso ambiente eletrônico e ambiente digital, não mais só no ambiente físico, né? É importante observar também que, apesar de estar envolvido lá com a nuvem, não é? Quando foi que esse metadado surgiu? Na verdade, o conceito de metadados, ele é muito mais antigo do que a gente pode imaginar. Ele não é uma coisa recente, como as pessoas pensam, tá? Podemos perceber também que esses metadados, eles já existiam nos instrumentos de representação, tanto descritiva quanto da representação temática. Tá? Eles sempre foram usados na construção de catálogos e de fonte de informação manual. Mas a gente só fez uma adaptação e os profissionais da biblioteconomia não se atentaram a isso, pensando que era uma coisa nova, né? A diferença é que no ambiente eletrônico a importância dos metadados é infinitamente superior no meu ambiente tradicional. Por quê? Porque no ambiente tradicional eu não tinha o metadado como suporte principal para o processo técnico. Agora no ambiente eletrônico não. Eu preciso do metadado porque é ele que registra o conhecimento nesse novo contexto de guarda da informação, tá? Então, para eu fazer uso desse meu ambiente, eu preciso ter tanto o metadados, que vai garantir o registro, quanto da minha linguagem de marcação, tá? Por quê? Porque são eles que vão conseguir fazer o processo de decodificação da informação para a linguagem de máquina, para que a máquina consiga entender o que o meu usuário deseja e eu disponibilizar para ele aquilo que eu tenho no meu acervo, no meu ambiente eletrônico, e aí a pessoa consegue localizar a informação que deseja. Ok, meus amores? E com isso a gente vai encerrando essa nossa unidade 4. Eu leio o material com calma, né? E depois a gente conversa melhor nos nossos encontros síncronos, ok? Fiquem bem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Um beijo.